Olá, boa noite. A procura por peixe movimentou as feiras da capital na manhã de hoje. E foi preciso muita paciência e disposição para encarar o movimento intenso e também os preços mais caros. Tudo para garantir a tradição cristã de, na Sexta-feira Santa, trocar a carne pelo peixe. Estratégia na busca pela promoção ou por comodismo mesmo. O fato é que muitos manauaras deixaram para comprar o principal ingrediente da Sexta-feira Santa na última hora. Andar pelos corredores do mercado da Manaus Moderna ficou difícil esta manhã. Tem que chorar um descontinho. Tem que chorar. Se bebê que não chora não mama. Foi bom não deixar para a última hora, que é para ver se compra mais barato, daí vira a gente, né? Mas é pior, cada ano que passa vai aumentando mais, né? Mas vale a pena sim, tá bom, né? É uma vez por ano, né? Para os feirantes, a Semana Santa é considerada como o Natal dos lojistas. O aumento chega a 20%. E mesmo quem só pôde vir hoje, encontrou fartura nas bancas e atendimento rápido, já que muitos donos de bancas reforçaram o quadro de funcionários. Outros acharam melhor colocar o pescado em promoção, temendo o desperdício. Nós temos três funcionários, trabalhava só com um, a gente contratou mais dois. O preço de R$20 caiu para 18. E para acabar, né, o estoque. Quem aproveitou o movimento para vender os condimentos utilizados para dar aquele sabor no peixe também se deu bem. O faturamento de Dona Railda hoje triplicou. O pessoal compra o peixe, a gente oferece o cheiro verde e eles levam. Parceria boa. Se lá dentro feirantes e fregueses se entendiam bem, fora do mercado a velha reclamação do estacionamento. Uma vaga próxima ao local era o mesmo que ganhar na loteria e de uma Sexta-feira Santa. Que o espaço ficou limitado, né? Então fica complicado a gente conseguir uma vaga aqui. Vamos 2 voltas, mas já encontramos, graças a Deus. E muita gente também aproveitou o feriado para comprar os ovos de chocolate. A boa notícia é que quem deixou para a última hora, pelo menos, teve a vantagem de encontrar muitas promoções nos supermercados da capital. Este supermercado na zona centro-sul de Manaus pela manhã já estava lotado. O movimento intenso já era esperado. Mas quem aproveitou a folga da Sexta-feira Santa para garantir as encomendas do Coelhinho da Páscoa foi surpreendido com as promoções de última hora. Neste outro supermercado na Zona Norte, a cada 2 ovos de chocolate, o consumidor levava para casa um terceiro de graça. E ofertas para evitar os estoques após o domingo não faltaram. Primeira vez que eu estou vendo, então eu estou achando que está razoável, aproveitando esse feriado. Sensível, tá melhor. E aproveitar e comprar um ovo de chocolate para as crianças em casa. Mas apesar dos descontos para alguns consumidores, os preços ainda não estavam tão atrativos assim. Só que está um pouquinho caro. Tá, bastante. Depois de tantas opções, o difícil é saber quem fica com o chocolate e quem fica com o brinde. 2 aí, o brinde é teu. O brinde é papai. O brinde é teu. Milhares de fiéis católicos participaram na manhã de hoje da tradicional Via Sacra. A encenação da Paixão de Cristo percorreu as ruas da capital, desde a Catedral Metropolitana, no centro, até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Praça 14, Zona Sul. Antes da Via Sacra, a adoração eucarística na Catedral Metropolitana de Manaus, também conhecida como Igreja da Matriz. De lá, os milhares de fiéis acompanharam o trajeto, dividido em 14 estações, que recria o caminho de Jesus antes da morte, desde a condenação por Pôncio Pilatos até o sepulcro. No caminho, exemplos de fé e adoração. Um exercício de piedade em louvor à Paixão de Cristo. Para os fiéis católicos, acompanhar a representação dos últimos passos de Jesus antes da crucificação é também um momento para reflexões. Reviver hoje, fazer sacrifício e na fé, na esperança, na caridade, na oração, seguir esse ensinamento, né? Pedir pela nossa paz, pela nossa saúde, pelos nossos governantes terem mais força para conduzir o nosso país que está tão fragilizado. Apesar da limitação causada por um derrame no ano passado, Ed Jonas participou da Via Sacra em busca da graça da cura e contou com a ajuda de amigos. Pedi a Deus para me recuperar, né? Fazer eu ficar como eu era de primeiro.
E não é bom o cara estar numa situação dessa, não. É um gesto nobre, né? Feliz demais por estar ajudando ele. Com os pés descalços, há mais de 30 anos, Dona Maria percorre a Via Sacra como forma de penitência. Porque são muitos os milagres, as coisas que eu já venci e estou vencendo ainda mais. Principalmente eu não tenho problema nenhum, graças a Deus, nem com o filho, nem com a minha família. Para o arcebispo metropolitano de Manaus, a Sexta-feira da Paixão é uma data para lembrar, entre outras virtudes, da solidariedade. A solidariedade, misericórdia, compaixão, mas muita esperança. Vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena ser solidário, vale a pena ter esperança e misericórdia. A última estação da Via Sacra foi abrigada na casa de Dona Otília, que aos 90 anos se emociona em poder contribuir para a reafirmação da fé. De primeiro eu acompanhar, agora eu não posso, não ando. Mas para a senhora é uma honra receber aqui. Uma honra. Muito grande mesmo. A Via Sacra terminou com a celebração eucarística no Santuário de Fátima, no bairro Praça 14. O feriado prolongado também será de movimento intenso nos rios do estado. No porto da capital, os embarques foram intensos na manhã de hoje. A movimentação no Porto de Manaus começou nas primeiras horas da manhã. Quem tem parentes nos municípios mais próximos deixou para cruzar o rio nesta sexta-feira. Hoje estão previstas sair daqui do Porto de Manaus pelo menos 12 embarcações como estas. O destino é o mais variado possível. Só não vale perder a Páscoa em família. Esta turma vai para a comunidade de Puru-Puru e optou por embarcações a jato para chegar mais rápido ao destino e curtir o feriadão em família. Pãozinho, fazer o vatapazinho depois, sábado, para roubar as galinhas, né? Que é sábado, aleluia, né? Minha galinha assada. Vou passear, estudar meu pai, acho que visitar minha família. Já estes aqui iam para mais longe, Paraná da Eva. Para enfrentar 4 horas de viagem, no mínimo, Dona Maria Alice não dispensou a rede. Sorridente, diz que só volta de lá no domingo, com o filho e a nora. Posso passar longe não, menos esse dia, né? Eu não tirar um dia no interior. Para ver o pessoal, a família, o terreno também que nós temos lá, né? Entre uma embarcação e outra, encontramos Eusemir, que em vez de ovos da Páscoa, levou para Careiro da Várzea o bolo de aniversário de Rayane, comemorado no domingo de Páscoa. O motivo a mais, segundo ele, para se esforçar em estar junto com a família. Com certeza, vou curtir a família que está me esperando lá, né? Família completa. E nesse final de semana vai ser tudo de bom lá. Daqui a pouquinho 10 horas. Som ao vivo, daqui a pouco 10 horas estão pegando a lancha vovó Dalila. Essa é a Páscoa. Curtir com a família. Uma mulher de 26 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas em um capotamento na manhã de hoje na M070 em Iranduba. Segundo o batalhão de trânsito, o veículo estaria em alta velocidade, o que contribuiu para que a motorista perdesse o controle da direção. Ainda segundo a polícia, a vítima fatal estava no banco de trás, possivelmente sem o cinto de segurança, já que foi arremessada para fora do veículo. Os feridos foram encaminhados para o hospital de Iranduba. Em Manaus, uma caminhonete invadiu o canteiro central e derrubou uma árvore em avenida da zona centro-oeste da cidade. O acidente aconteceu na manhã de hoje, próximo à Bola das Letras, na Avenida Teomário Pinto, bairro Chapada, zona centro-oeste da capital. De acordo com o Manaus Trans, o motorista da caminhonete teria perdido o controle da direção e invadiu o canteiro central. Com o impacto, derrubou esta árvore. Foi aberta a ocorrência, né? O centro de controle repassou para a gente. Esse veículo deve ter perdido o controle, invadiu o canteiro central, o motorista abandonou o mesmo. Nós vamos fazer a autuação, né? De acordo com o Código de Trânsito, artigo 181, estacionar veículo sobre o canteiro central e a medida administrativa é a remoção do mesmo. Segundo testemunhas, o condutor do veículo teria entre 18 e 19 anos e apresentava sinais de embriaguez. O veículo foi removido pelo órgão de trânsito e encaminhado para o parqueamento.
3 homens foram presos com 120 quilos de maconha do tipo skunk na noite de ontem durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública do Estado na cabeceira da Ponte Rio Negro. Segundo a polícia, a droga, que estava escondida entre verduras e frutas em uma Kombi, seria transportada de Manacapuru para Manaus. Um dos presos já cumpria pena por tráfico de drogas no Compage e outro respondia na justiça por roubo. Outros 2 carros também estavam envolvidos no esquema. Em um deles foi apreendida uma pistola 380 e 3 carregadores. O trio foi autuado por tráfico de drogas e associação para o crime. Todos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. Agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, sábado de Aleluia. Os detalhes no mapa. Em Iranduba, a previsão é de tempo nublado, com chance de chuva em áreas isoladas, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Maués, o tempo fica fechado, com possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Mesma previsão para a capital, onde as temperaturas variam entre 25 e 33 graus neste sábado. Agora o futebol, o Nacional estreou na noite de ontem na Copa do Brasil, mas a partida contra o Bahia, no estádio da Colina, aqui na capital, não saiu do 0-0. O Nacional estreou nesta quinta-feira na Copa do Brasil, no estádio da Colina, contra o Bahia. Os torcedores do Leão da Vila marcaram presença para incentivar o time. Em campo, o jogo que parecia ser fácil para o Nacional teve vários obstáculos. Jogando com o time reserva, o tricolor não se intimidou diante do Leão da Vila. Logo nos primeiros minutos, Vanderlei ainda tentou abrir o placar para o Nacional, mas o chute saiu fraco e a bola foi para fora. Em seguida, o atacante do Bahia, em uma cobrança de falta, chutou, mas o goleiro do Nassa defendeu. Ao longo do primeiro tempo, o Bahia dominou o jogo e as chances de abrir o placar, como neste lance do atacante Zé Roberto, assustaram o Nacional. Na etapa complementar, Nacional e Bahia entraram mais agressivos. O tricolor baiano quase abre o placar com esse chute que assustou o goleiro Rodrigo. O jogo seguiu com muitas faltas e ataques do Bahia. Aos 28 minutos, o Leão da Vila teve uma ótima oportunidade. O atacante Lídio chuta forte e a bola explode na trave. Mas sem muita criatividade e com bolas na trave, a partida terminou mesmo no 0-0. Mesmo com empate, o Nacional garantiu o segundo jogo na Copa do Brasil, que acontece no próximo dia 16, em Fonte Nova, na Bahia. Foi um jogo onde poucas oportunidades surgiram e as que surgiram foram desperdiçadas. Um jogo muito truncado, muito duro, muito, eu diria até muito estudado. Não é puxando a sardinha para o lado do treinador. Um jogo muito bem estudado e que poucas situações de gol apareceram. Nós sabíamos que ia ser um adversário muito difícil, né? Independente se eles vêm com a equipe A ou com a equipe B, é o Bahia. Nós temos que respeitá-los. É claro que eu sei que eles respeitam também a nossa equipe, mas é um resultado que não deixa de ser bom, porque se a gente fizer gol na casa do adversário, a nossa equipe sai com a classificação. E neste fim de semana tem a 8ª rodada do Campeonato Amazonense. Ao todo serão 5 partidas. Amanhã o Rio Negro enfrenta o Penarol às 3 da tarde no estádio da Colina. E às 13h30 o Operário de Manacapuru encara o Manaus Futebol Clube no estádio Valdizão em Manaquiri. No domingo, Princesa dos Solimões joga contra o Nacional Borbense, também em Manaquiri, às 13h30 da tarde. E às 4 da tarde o Iranduba pega o São Raimundo no estádio Carlos Amit, aqui na capital. No mesmo horário, o FAST enfrenta o Nacional na Colina. Durante todos esses dias que antecederam a Páscoa, nosso telejornal buscou dicas com profissionais para mostrar a você como fazer enfeites ou guloseimas com o tema do coelhinho. E hoje temos mais uma. E esta, a cada dia conquista novos espaços, é o cupcake.
Este é o de cenoura, mas como estamos a poucos dias do domingo de Páscoa, claro que tem chocolate como recheio. Vamos à receita para 10 unidades como estas. 4 cenouras grandes cortadas em pedaços, 3 xícaras de trigo, 1 xícara de óleo, 3 xícaras de açúcar, 6 ovos, 1 xícara de coco ralado, 1 colher de sopa de fermento, 1 pitada de sal. Além disso, você vai precisar de forminhas de alumínio e de papel tamanho 0, tradicional para os cupcakes. Um bico perlé número 10 para rechear e saias para enfeitar o doce. Tudo você encontra em casas de confeitaria. O recheio é brigadeiro. A receita já mostramos em outra edição, mas você também pode comprar pronto, assim como a pasta americana e o glacê real, usado por Dona Zila para enfeitar, dar o capricho ao mini bolo. Agora sim, pegue a cenoura, o óleo, o açúcar e os ovos. E claro, a pitada de sal e bata tudo no liquidificador. Depois, acrescente o restante dos ingredientes, só que desta vez use a batedeira. Então a gente coloca assim e não precisa untar. E aí você vai colocar a massa nas forminhas, com cuidado para que não venha sujar a forminha. Então você vem, coloca. Eu quero dar uma dica, você vai colocar 2 colheres dessa aqui. Por que 2? E não encher a forma? Porque quando ele for assar, ele vai crescer. E vamos colocar no forno. Você tira da forminha e injeta. Aí você vai colocar o recheio até você ver que já ficou bem recheado e saiu um pouquinho. Em seguida, você vai colocar a sainha dele, tá? Todo cupcake ele deve ser com essa sainha, porque isso aqui faz parte da decoração. Na prática, o nosso cupcake já está pronto. Agora, como nós estamos na Páscoa, nós vamos decorar com uma cenourinha modelada, com um coelho feito com pastilhagem. E assim vai da nossa criatividade. Espero que você tenha gostado da nossa receita e uma feliz Páscoa. No próximo domingo, os católicos celebram a Páscoa, data que marca a ressurreição de Jesus. Já para os judeus, a data tem outro significado. O Pissá, também conhecido como Páscoa Judaica, dura 8 dias e celebra o Êxodo, a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. Segundo o rabino Isaac, a palavra que melhor expressa o significado da Páscoa para os judeus é libertação. Enquanto o cristianismo crê que Cristo morreu para nos salvar dos pecados, no judaísmo, a Páscoa é justamente a libertação do povo hebreu, até então escravos do faraó no Egito. Na prática, enquanto para algumas religiões a Sexta-feira Santa é dia de tristeza, de sacrifício, de reflexão, para os judeus é de festa. Em comum, cristãos e judeus têm o amor pelo próximo. Todos nós temos um único Deus, mas ele tem mais de um povo. Todos somos filhos de Deus. Então não importa, seja judeu, seja cristão, seja muçulmano, e todos os irmãos das outras crenças, todas, está tudo importante. Esse é o símbolo principal da Páscoa judaica. Ainda de acordo com o coeficiente religioso da sinagoga, os primeiros judeus chegaram ao Amazonas há cerca de 200 anos, em busca de uma terra sem males. Quase todos vieram de Marrocos, do norte da África. Hoje, somente aqui na capital, há aproximadamente 220 famílias judaicas, que também celebram a Páscoa, mas com todas tradições diferentes. Se nas refeições os católicos evitam a carne, no sentido de se abster da riqueza, os judeus, por 8 dias, não comem nada que fermente. É na ceia
que eles relembram o sofrimento e a libertação dos antepassados. Nós temos a matzá. Matzá é aquele pão que não fermenta, é o pão ázimo, é o pão da pobreza. Nós temos também umas bolinhas feitas com tâmara, com castanhas nossas aqui da Amazônia, com nozes, e essas simboliza o barro que os escravos usavam lá para fazer os tijolos nas construções faraônicas da época e tal. Então isso é um símbolo também. Nós temos ervas amargas, nós misturamos ervas, alface e outras ervas, misturamos na água e sal. Temos que provar a amargura. Somos livres, mas essa liberdade só vai ter um grande valor se a gente provar o que é ser escravo. E nós temos também um ovo cozido. O ovo simboliza, é um alerta para a própria sorte humana. Hoje você pode estar em cima, numa opulência grande e tudo, mas lembra-te que a sorte pode virar e você pode se tornar uma pessoa com grandes necessidades. Acontece nesse momento na comunidade São Domingos Sávio, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus, a 18ª edição do espetáculo teatral A Paixão de Cristo. O ensaio geral foi realizado na manhã de hoje. A encenação, que acontece desde 1995, vai contar os últimos momentos da vida de Jesus, passando pela condenação, morte e ressurreição. Desde 2001, a peça acontece no campo de futebol do bairro, um teatro a céu aberto que proporciona à plateia uma visão panorâmica com 4 cenários, montados por artistas parintinenses. Além do espetáculo teatral, formado por cerca de 70 atores da própria comunidade, um corpo artístico de dança também participa em alguns atos. Segundo os organizadores, o espetáculo é considerado o maior projeto social e evangelizador da Zona Leste, que descobre jovens talentos, retirando crianças e adolescentes das ruas para colocar em prática os dons artísticos, seja na música, na dança ou no teatro. Olha! O que vós estamos fazendo? Este homem é o verdadeiro Messias. Poderão se arrepender mais tarde. Seu tolo, estúpido! Tu não merece ser um de nós. Merece morrer com ele! E neste fim de semana também acontece o espetáculo Viva a Páscoa, realizado pela Igreja Batista, também na zona leste da capital. Este é o 7º ano consecutivo que a Igreja Batista realiza o espetáculo Viva a Páscoa. Nesse ano, o enredo aborda a história da ressurreição de Cristo, contada pelo apóstolo Daniel, que convida 3 amigos para uma reunião de Páscoa. O show envolve 500 artistas e também conta com vários efeitos especiais, como cenários e tecnologia que produz sombras coloridas. No sábado e domingo, o espetáculo acontece em 3 horários, às 13h05 da tarde e 7 da noite. A Igreja Batista fica na Avenida Altaz Mirim, no bairro Tancredo Neves. E agora à tarde, milhares de fiéis também acompanharam a tradicional procissão do Senhor Morto pelas ruas do bairro Praça 14 até o centro de Manaus. A celebração retrata o Calvário com Jesus crucificado. Antes da procissão, uma missa realizada pelo arcebispo de Manaus relembrou a trajetória do Calvário até a crucificação, uma alusão das últimas palavras de Jesus, assim como o momento da retirada da cruz. A igreja, com respeito, se coloca diante da imagem do Senhor morto, recordando o grande gesto de amor, de misericórdia da parte de Deus, que envia o seu Filho para a salvação do mundo. Após o sermão da descida da cruz, o corpo que representa Jesus, simbolizado pela imagem do Senhor morto, acompanhado da imagem de Nossa Senhora de Fátima, saíram em procissão pelas ruas do centro da capital, com destino à Igreja da Matriz. Dona Rosa, que tem 60 anos, já participa da procissão há mais de 20 anos e há 5 anos ela caminha descalça para agradecer a graça recebida pela cura de um câncer. Fiz uma promessa também, acompanhar ela todo ano descalça, porque eu tive no SECOM internada 1 mês e 6 dias, então Jesus me tirou de lá. Joel é outro fiel que há 3 anos carrega sempre 2 tijolos na cabeça para pagar uma promessa feita pela cura da mãe. Que a minha mãe ficasse boa de um problema que ela tinha, eu ia todo ano carregar 2 tijolos atrás do Senhor morto.
A procissão terminou com a celebração da Eucaristia, que aconteceu na Igreja da Matriz, no centro da capital. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais uma demonstração de fé aí dos católicos. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever esta edição pela internet no site band.com.br/Amazonas. Amanhã tem Band Cidade Entrevista, que vai falar sobre autismo, os avanços e os desafios que ainda precisam ser superados no Amazonas, principalmente para o diagnóstico precoce da síndrome. O programa vai ao ar 6:50 da noite. Fique agora com as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Uma boa noite para você, uma feliz Páscoa e até segunda.